Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Muito calor no Rio de Janeiro, que loucura que tá esse calor, mas o Botafogo deve pegar um clima ali um pouco mais fresco na Argentina. Botafogo que embarca hoje, quarta-feira, rumo a Buenos Aires, né? Vamos falar dessa partida, claro, e vamos falar muito de Vasco Matos. Novo treinador do Botafogo, falta pequeno detalhe, botei aí na thumb, né? Detalhes para o Botafogo fechar, sacramentar a chegada do treinador português, o novo mister Vasco Matos, beleza? Galera, vamos lá, dando esse giro aí, já que eu falei de Buenos Aires, né? 2.000 torcedores, 2.500 torcedores do Botafogo são esperados no El Cilindro amanhã, número muito menor, obviamente, do que tivemos na final da Libertadores, até porque o troféu, a disputa não será decidida amanhã, tem o jogo de volta no Newton e também tem toda a situação do início do ano do Botafogo. Acho que isso acabou também dissuadindo muitos torcedores que, como eu, pensaram em ir a Buenos Aires, a cidade que a gente tem ótimas recordações, mas acabaram desanimando com todas essas incertezas, tá? De qualquer maneira, recado para os 2.000, 2.500 torcedores alvinegros que lá estarão nos representando. Tá tendo um movimento lá, aliás, o movimento Ninguém Ama Como a Gente juntou-se com a Argenfogo, torcida local, de botafoguenses que residem lá na Argentina, para fazer um grande evento, assim como foi na Libertadores. Claro, proporções são menores. De qualquer maneira, só entrar nas redes sociais aí do movimento Ninguém Ama Como a Gente, da própria Argenfogo, R$170, molezinha, vai ter o pré-jogo começando 1 da tarde e depois ônibus, o traslado até o estádio lá em Avejaneda. Lembrando, que Avejaneda, eu até comparei aqui outro dia, como se fosse Niterói em relação ao Rio de Janeiro, também é uma outra cidade ali, próxima a Buenos Aires, tá? Então, essa operação toda para jogo, R$170, um bom programa para a torcida do Botafogo, A gente tem que lembrar o seguinte, Por incrível que pareça, esse jogo é um pouco mais complicado do que foi o duelo contra o Atlético Mineiro, até porque Botafogo e Atlético Mineiro têm boas relações, as torcidas não têm históricos assim, tem ali uma desavença de torcida organizada só, pequena, mas o que se viu lá em novembro passado foi um clima muito harmônico, Só provocações, cânticos de um lado, de outro, brincadeira, mais nessa parte do que realmente não se viu nada de violência. E agora, quando a gente joga contra qualquer grande equipe, da Argentina, obviamente tem que tomar cuidado, porque estaremos em território inimigo, Então, tomara que corra tudo bem, tomara que as coisas, transcorram em paz, Mas é importante aí essa questão do traslado, até porque vai ter proteção ali da polícia e tudo mais para a torcida do Botafogo, Essa experiência aí que vai começar lá em Puerto Madero, tá? O Rodizinho em Puerto Madero, a partir de 1 da tarde, depois às 5h30, o ônibus com os torcedores parte rumo ao El Cilindro. Quem não estará no estádio, aliás, não deve nem ir com o Botafogo para a Argentina, um desfalque aí de última hora, é o zagueiro David Ricardo. Sentiu dores no tornozelo, e provavelmente não seguirá com a equipe. Será uma surpresa se por acaso ele viajar com o grupo, Está com dores no tornozelo, foi uma informação do repórter Vene Casagrande, do SBT. Ele era uma opção bastante razoável para substituir o Bastos, então o técnico interino Cláudio Caçapa ganha um problema aí de última hora, o David Ricardo. Pode ser que ele, escale o Jair, que acabou de chegar, o próprio Danilo Barbosa, que se saiu bem como zagueiro, ou até mesmo poderia improvisar o meio de campo Newton, tá? Então, uma pena, o David Ricardo aí sentindo dores. Galera, falando em sentindo dores, vocês vão entender a relação. Ontem começou um movimento em redes sociais de alguns jogadores capitaneados pelo Neymar, acho que o Gabriel Barbosa também, se não me engano, alguns jogadores importantes do futebol brasileiro falando contra o gramado sintético, Foi ali uma postagem
que foi replicada, né, por esses jogadores, o Lucas Moura do São Paulo também, enfim. E o problema por trás disso é que, assim, ao que parece, há um movimento dos clubes, tá, de marcar uma reunião com a CBF e tentar a proibição, e se não a proibição, enfim, que não se tenha mais gramados sintéticos no futebol brasileiro, né? É óbvio que isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Caso aconteça, porque tem a grande questão, né? A FIFA aceita o gramado sintético, né? E aí você pensa logo no tapetinho do Nilton Santos. Inclusive o gramado sintético do Botafogo, ele tem o selo FIFA Top Quality, enfim, né? Então acaba que esse argumento dos jogadores se perde, já que a própria entidade mãe do futebol mundial aceita, recomenda e bota um carimbo ali de qualidade, né? Então isso é um assunto chato, enfadonho, que vira e mexe, volta, né? Até porque o Botafogo está incomodando muito, né? Teve a questão do fair play financeiro, que ainda continua sendo uma questão, né? Agora o gramado sintético. Parece que os outros clubes estão muito incomodados realmente, tentando, de certa forma, minar o Botafogo, o próprio Palmeiras, que também tem gramado sintético, né? O Atlético Mineiro tem o planejamento de colocar o gramado sintético lá na Arena MRV. Agora caiu para a segunda divisão, mas o Atlético Paranaense foi um dos primeiros lá com a Arena da Baixada, né? Então há esse movimento. E o Botafogo, dessa vez, a gente não pode criticar, agiu muito rápido, emitiu uma nota oficial nas redes sociais, que foi perfeita, rebateu. Eu não vou ler aqui porque a nota é longa, né? Mas basicamente o Botafogo deu alguns argumentos. Primeiro, né, por isso que eu falei das dores do David Ricardo, as lesões acontecem muito mais frequentemente, isso é estatística, pesquisa, em gramados naturais, né? Especialmente os gramados que temos no futebol brasileiro, né? Então volta aquela velha questão que o próprio John Texel já falou. Beleza, vocês querem gramado natural? Vai dar trabalho para o Botafogo, tirar o sintético, botar o natural, mas aí vocês vão ter que investir milhões de dólares para que todos os gramados da Série A do Brasileirão, né, quiçá de outras equipes também, que Copa do Brasil, enfim, outras competições, tenham um gramado de Premier League. Até hoje isso não se conseguiu no Brasil, né? Então é uma utopia, né? E é uma grande hipocrisia. O Botafogo trouxe números primeiro para mostrar que o Botafogo foi a equipe que mais jogou em 2024 no mundo, tá? 75 jogos no total. Em 2023, aqui um trecho da nota, em 2023 e 2024, com a implementação do gramado sintético, houve um aumento expressivo de partidas realizadas e mesmo assim reduziu-se o índice de lesões por jogo, sendo um dos clubes com menos indisponibilidade de atletas ao longo da temporada. Ou seja, se o gramado é tão ruim assim, o Botafogo que joga em casa nele, ou seja, metade das suas partidas, em tese, seria o maior prejudicado, certo? E isso não aconteceu. O Glorioso ofereceu ao torcedor uma qualidade de espetáculo internacionalmente reconhecida. E um recente clássico contra o Palmeiras, né, foi comparado a jogo da Premier League. Exatamente, um jogo muito dinâmico, rápido. Vocês lembram o Botafogo e Palmeiras do Brasileirão no Nilton Santos, né? Foi considerado talvez o principal jogo, o melhor jogo da temporada e ganhou esse apelido aí da mídia de jogo nível Premier League. Então, como é que esse gramado é tão ruim assim, né? Óbvio que há interesses de outros clubes, né? De boa parte dos clubes em tentar tirar, digamos assim, isso que Botafogo e Palmeiras, né, equipes que estão aí na ponta do futebol brasileiro nos últimos anos, né? O Botafogo pelo menos aí nos últimos 2, 3 anos. E aos que alegam que há desequilíbrio na disputa, a gente tem que lembrar que o Botafogo tem uma performance maravilhosa fora de casa, né? É um dos clubes com melhor performance nos jogos fora de casa. Então, o Botafogo não foi campeão por conta do tapetinho, né?
Esse mesmo gramado, inclusive, do Newton Santos, já foi elogiado em dezenas de ocasiões por jogadores e técnicos de times do futebol brasileiro e sul-americano que reconhecem a qualidade e a condição oferecida aos atletas. Porque às vezes se fala assim, campo grama artificial, e aí a gente lembra daquela grama artificial que a gente joga pelada no final de semana, no clube, né? Obviamente, né, são gramados sintéticos diferentes, né? O que tem no clube é uma tecnologia ainda muito rasa, né, comparada a que se tem. O Botafogo trouxe, inclusive, uma empresa que faz gramado sintético para a NFL, para a Liga Norte-Americana de Futebol Americano, né? Então, é isso, né? O Botafogo investiu aqui, a nota continua, a construção do gramado FIFA Quality Pro, tá? Para garantir as melhores condições de jogo. Então, assim, chovendo molhado a gente falar que é óbvio que o ideal era que fosse um tapete, né, como a gente fala o tapetinho, um tapete num gramado natural. Seria ótimo. Maracanã, poxa, poderia o Maracanã ter um tapete maravilhoso? Poderia a Arena do Grêmio ter um tapete lindo, lindo, lindo? Mineirão, enfim, N estádios, mas não tem, né? Quantas vezes a gente vê notícias dos jogadores que mais atuam no Maracanã, de Flamengo, Fluminense, reclamando do campo que parece um pasto do Maracanã. Então, voltar as baterias contra o gramado sintético realmente é uma grande hipocrisia, tá? Sobrou até para o Tiquinho Soares, né? Tiquinho, ontem eu até cheguei a repostar no Instagram, se você não segue a gente no Instagram, né? @canal Botafogo Digital, cheguei até a repostar um stories do Tiquinho, que ele, acho até que ele caiu ali na pilha, ou quis, enfim, agradar o Neymar, ele repostou a questão do gramado sintético, e a gente ficou até assim, né? Como pode? O Tiquinho que fez praticamente, né, acho que fez 17 gols no total, jogando no Newton Santos, né? Então, depois ele apagou, em seguida ele apagou, disse que tinha sofrido até alguns ataques ali de torcedores do Botafogo que estavam chamando ele de ingrato. Acho que ele foi na onda ali, aquela coisa de repostar, né? Ele frisou que hoje ele é um atleta do Santos, fato, né? Então já fica uma coisa caracterizada de um movimento de clubes, tá, que querem justamente, junto à CBF, junto ao Edinaldo Rodrigues, que se proíba o gramado sintético. O André Rizek do Sport TV se manifestou e até falou, olha, isso aí pode até acontecer, esse manifesto, essa reunião, mas dificilmente vai haver uma mudança nesse sentido. Pelo que eu acabei de frisar aqui, a FIFA reconhece, aceita, inclusive, no caso do estádio do Botafogo, coloca um selo de altíssima qualidade. Então, é mais um choro, né? Incrível. Depois falam que o Botafogo que é chororô, né? Mas, inclusive, falando em chororô, o diretor português, né? O João Boto, acho que é isso, diretor de futebol do Flamengo, chorou de novo, né? Ele já tinha chorado semana passada sobre o fair play financeiro, né? Exigindo fair play financeiro. Incrível, né? Que o Flamengo ficou não sei quantos anos, comenta aí embaixo se você sabe, 20 anos com patrocínio de uma estatal, da Lubrax, ligada, né, obviamente, à Petrobras, né? Ali não tinha reclamação, né, de fair play financeiro. Agora tem fair play financeiro, porque o Botafogo tem condições de contratar jogadores. O Flamengo também tem condições. Agora precisa ter, né, um scout eficiente. O Alcaraz, por exemplo, veio, né? A gente lembra até a história do Alcaraz. Ele é contratado pelo Flamengo depois daquela surra, né? O 4-1, que podia ter sido 7-1, foi uma resposta do Flamengo ao torcedor rubro-negro para dizer, olha, o Botafogo pode contratar, a gente também pode. Trouxeram o Alcaraz, parece que já foi embora, né? Enfim, então tem que também preparar o scout, não basta só ter a grana. E aí o Boto agora entrou nessa onda também de reclamar do gramado sintético. Enfim, galera, de fato, né, a gente não quer ficar repetindo isso, mas é contra tudo e contra todos. Beleza? Essa articulação existe. O que talvez ajude um pouco o Botafogo é o fato de que o Palmeiras está no mesmo barco. E a gente sabe que a Leila e o Palmeiras têm uma excelente entrada junto à CBF. Pessoal, vamos falar de treinador? Acho que agora podemos falar, né? Vasco Matos, treinador português, 44 anos. Ele... trouxe até um cabelo na boca. 44 anos, ele dirige o Santa Clara e finalmente foi anunciado ontem pelo GE, ainda não oficialmente pelo Botafogo, o acerto entre John Textor, né, entre a Eagle e o treinador Vasco Matos,
para treinar o Botafogo esse ano, tá? Inclusive, comentei ontem, depois do vídeo, né? Eu escrevi embaixo, o Botafogo já sinalizou ao Santa Clara que pagará a multa de $1 milhão para contar com o treinador, ali quase R$6 milhões. O Vasco Matos, surpreendentemente, foi um dos primeiros, se não o primeiro, entrevistado pelo John Textor lá no início de janeiro. A gente, recordando um pouco a situação, vê o seguinte: teve um momento ali no comecinho de janeiro, logo que o Arthur Jorge se despede, ali dia 3 de janeiro, o Botafogo se despede do Arthur Jorge de forma bastante fria, por sinal, em que o Jardine virou a bola da vez. Era o nome que o Botafogo queria. E até surpreendeu o Botafogo o não do André Jardine em relação ao Botafogo. A gente compreende, ele está muito bem lá no México, né? Tinha acabado de renovar contrato com a equipe do América do México, né? A equipe mais popular daquele país. Então não rolou. E o Vasco, desde o início, desde a primeira entrevista ainda com o Alessandro Brito, tinha agradado bastante, tá? Ele é um treinador que, eu diria, muito parecido com o Arthur Jorge, é uma aposta. A gente vai lembrar que quando o Arthur Jorge chega, também era uma aposta, também era um treinador desconhecido da maioria dos torcedores e até da própria mídia brasileira, né? O que talvez diferencia é que o Arthur Jorge estava no Braga. O Braga é aquela equipe que vem no bloco logo abaixo dos grandes times portugueses, né? O Sporting, o Benfica e o Porto, né? O Braga ali seria uma quarta ou quinta força do futebol português. Inclusive, são essas equipes, como sempre, né? Estão na frente, e hoje o Santa Clara está em quinto lugar, atrás apenas destes clubes que eu acabei de citar. Então, assim, o que credenciava mais o Arthur Jorge, né, além de participação na Champions, era estar numa equipe maior, né? Estar numa equipe maior. Vamos lá. Então, essa é a diferença em relação ao Vasco Matos. Vasco Matos, como eu disse, treinador jovem, 44 anos, ganhou a Liga Portuguesa, segunda divisão, né, portuguesa, ano passado, subiu com o Santa Clara como campeão. Ele inclusive bateu o recorde, foi o primeiro clube a não perder os jogos fora de casa quando estava na segunda divisão. E na temporada 24-25, em 26 jogos, ele tem 14 vitórias com o Santa Clara, uma equipe pequena, né? Uma equipe recém saindo da segunda divisão, né? Então, teve resultado contra Porto, resultado contra o Sporting, ou seja, uma equipe que se colocou ali diante dos gigantes portugueses, né? Então, um trabalho muito importante, né? Duas épocas, como dizem os portugueses, né? O título da segunda divisão e agora uma campanha sólida na primeira divisão. Obviamente o investimento do Santa Clara é infinitamente menor do que dessas equipes que a gente está acostumado a falar, né? O que mudou um pouco da segunda divisão para a primeira é que, se na primeira divisão o time do Santa Clara era bastante ofensivo, né? Naturalmente na primeira divisão ele teve que achar uma nova forma de jogo e ele atua lá com um 3-4-3, né? Para se adaptar, né? Então, será que no Botafogo ele vai atuar com 3 zagueiros? Vai repetir o esquema? Certamente o John Textor e o Brito, né? As pessoas que tiveram essas conversas com o Vasco Matos questionaram as possibilidades, porque uma coisa é dirigir uma equipe de médio, eu diria até pequeno porte, né, lá de Portugal, outra é dirigir o campeão da América. O Botafogo hoje é uma equipe, o Botafogo Way do Textor, né, que propõe jogo, é uma equipe que vai brigar novamente por títulos, assim a gente espera, né? Então fica aquela coisa, vai contratar um treinador de um time pequeno que está jogando ali hoje mais de forma até mais defensiva, né? Obviamente que as respostas do Vasco Matos agradaram nessas entrevistas e até eu trazer uma informação para vocês. O Tite continuava no páreo, assim como o Mancini, até recentemente, e a Igor, o próprio Textor, acabaram não sentindo muita firmeza, né, no treinador brasileiro,
nessa questão também até de autoconfiança, né? O Tite, que é um cara que a gente pode até contestar ali, por exemplo, o último trabalho dele lá na Gávea e tudo mais, mas ele é um cara vencedor no futebol brasileiro, um cara que dirigiu o Brasil em 2 Copas, mas que vive um momento até psicológico, assim, não tão bom, né? Eu acho que ele entrou aí e aí a gente não pode nem julgar, né? Ele, enfim, não se sentindo muito pressionado, né? Aí não sei se por torcedores, por mídia, por justamente não ter feito um bom trabalho recentemente. Então, acho que faltou justamente essa confiança maior do Tite para o Botafogo, de repente, bancar ele. Já o Vasco Matos é um cara que é extremamente confiante no próprio trabalho, né, uma das características, e aquele estilão português que a gente sabe, disciplinador, estudioso, né, um cara, a gente pode quase que cravar que linha dura, tá? O pessoal estava até brincando ontem nas redes sociais que é difícil achar uma foto, né, do Vasco Matos sorrindo, né, sempre mais sisudo, muito sério e tal. Enfim, não tem uma fórmula, né, um segredo aí de sucesso, mas o próprio Arthur Jorge, que era um pouco mais descontraído, também, logo que chega, dá uma entrevista no Botafogo TV, né? Ele foi perguntado ali no Botafogo TV se ele era aquele técnico paizão, e ele de cara falou, não sou, não serei da patota ali, amigo dos jogadores, né? É uma forma que a maioria dos portugueses tem, né, de tratar essa hierarquia mesmo de treinador, né? Diferente do paizão Joel Santana, por exemplo. E aí a gente não diz, olha, tem uma fórmula que é melhor, que dá certo, não dá certo. O respeito no vestiário vai ser conquistado dia após dia ali, os jogadores vendo a capacidade do treinador, né, e também de se impor e tudo mais. Então esse é o perfil do Vasco Matos. Agora, para quem não gostou tanto do nome, né, primeiro, ficou nítido para mim que o John Textor, mesmo tendo gostado muito da entrevista do Vasco Matos lá no início do ano, queria uma grife. O Botafogo vai participar do Super Mundial lá nos Estados Unidos, lá na terra do Tio Sam, lá na terra do John Textor, e deu a impressão que o Textor queria realmente um treinador. Se falou de Rafa Benítez, do próprio Tite, recentemente do Roberto Mantini, campeão da Eurocopa pela Itália. Então ele queria um técnico grande, e o Botafogo acaba, no final das contas, trazendo um técnico que é uma promessa. O torcedor, sinceramente, acho que a gente não quer grife, a gente quer um técnico que dê certo, que encaixe a equipe e que faça um trabalho tão bom quanto, né, quem sabe, foi o do Arthur Jorge, né? É isso que o torcedor espera. Por isso que não dá pra gente dizer aqui, julgar antes de começar o trabalho do Vasco Matos, né? E está trazendo para o Brasil alguns auxiliares. Vou passar aqui para vocês uma curiosidade. O Santa Clara, inclusive, obviamente já está ciente de tudo que está acontecendo, deve substituir o Vasco Matos por outro Vasco, né? O Vasco é um nome comum, né, lá em Portugal, então a galera fica brincando, tal, essa coincidência aí com o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Eu vi até uma piada boa, né, que era aquela: Flamengo foi campeão da Libertadores em 22, Fluminense em 23, Botafogo em 24, Vasco vai ser em 25, mas no caso do Vasco Matos, né? Várias piadas aí, nível quinta série aí, rolando, mas o Vasco Matos deve ser substituído por outro Vasco. Deixa eu ver aqui para passar para vocês certinho o nome dos... vai ser o Vasco Botelho da Costa, ainda mais jovem, 35 anos, treinador do Alverca, atual vice-líder da segunda divisão. Vamos lá. Auxiliares: João Batista e João Pereira, além de Diogo Fonseca, coordenador do Scout, e Leandro Rodrigues, coordenador de formações, tá? Acredito que seja alguma coisa relacionada à base, né? Essa parte de base e integração com o profissional. A gente repara que ele não tem um preparador físico, né? Então o Botafogo vai ter que correr atrás aí. Você falou do Betinho, né? O Betinho, a gente lembra que o Castro também vem sem um preparador físico. O Botafogo indica o Betinho, ele assume, depois o Betinho vai para o Al-Nassr junto com o Castro. Então, quem sabe aí o Botafogo pode repatriar o Betinho ou buscar uma outra opção em termos de parte física, que é fundamental, né? Por enquanto, o treinador é Cláudio Caçapa, que vai dirigir o Botafogo nessas duas partidas. Botei na thumb o detalhe que falta para o Botafogo anunciar oficialmente,
É impressionante, né? Em 45 dias o Botafogo não se atentou, né, de que o Vasco Matos não tem a licença que é reconhecida pela Conmebol, tá? Não tem a licença. Assim como também os nossos treinadores têm uma dificuldade enorme na Europa, precisam fazer aquelas licenças todas, UEFA, etc, etc. A mesma coisa em relação ao Conmebol, mas o Botafogo já está em conversas com a Conmebol, tem um bom relacionamento. Acredito que isso aí seja resolvido em breve, nem que tenha que ser aquela coisa, o caçapa assinar, que nem a gente fazia na escola, né? Pedia, às vezes, para o outro aluno assinar, o caçapa assinar ali como treinador, mas quem vai ficar ali à beira de campo seja o Vasco Matos. Mas falta aí esse acerto para que o Botafogo oficialmente, quem sabe hoje, né, tenha o seu novo treinador, o Vasco Matos. Para fechar, galera, que já estamos com 25 minutos, é muita novidade, é muita notícia, essa questão do Cláudio Caçapa, né, me perguntaram no DM, enfim, me mandaram mensagem, WhatsApp. Carlos, você não acha curioso o fato do Caçapa, mesmo como auxiliar, ter um currículo maior do que o do técnico, né? E aí a gente lembra que os últimos treinadores, você tem aqui o Castro, o próprio Arthur Jorge, eles meio que, né, não estavam nem aí para os auxiliares do Botafogo. Lúcio Flávio era solenemente ignorado, né? Fábio Matias também, que aliás fez um trabalho fantástico, não só à frente do Botafogo, como na transição, quando o Arthur Jorge chega, ele, né, praticamente dá uma aula de Botafogo para o Arthur Jorge. Mas esses caras costumam ser ignorados lá pelos nossos irmãos, nossos patrícios portugueses. Dessa vez é diferente. O nome do Cláudio Caçapa é um nome de um interino permanente, né? Aliás, interino permanente não existe, galera. Volta a fita. Ele está como interino, como técnico, mas como auxiliar permanente. E aí ele não vai embora, né? E ele é um nome maior que o do Vasco Matos? Hoje sim, como currículo, né? Como jogador de futebol, nem se compara, o Vasco Matos foi jogador também. 7 anos como auxiliar do Lyon, né? Do Grupo Eagle. Então, de fato, acho que dá para a gente dizer que o Cláudio Caçapa vai ser uma sombra, né? Mas acho que uma sombra do bem. O Caçapa não é um cara longe disso, não é o perfil dele, um cara de puxar tapete. Mas vai ser uma sombra ali para o trabalho do Vasco Matos. Há quem considere isso positivo. A gente lembra aí o mundo do business, né? Que é justamente as concorrências internas, né? Então, talvez tenha passado pela cabeça do John Textor exatamente isso, né? O Vasco Matos sentir que ele tem que fazer um trabalho eficiente, né? Como ele tem feito, tem pautado a carreira dele, porque existe um auxiliar ali pronto a qualquer momento para assumir a equipe. Então, são várias maneiras de ver isso. Eu acho que, de qualquer maneira, o Botafogo cometeu alguns erros nesse início de temporada, perdeu muito tempo, mas agora vai encontrando seu caminho. Eu estou na torcida, assim como foi com o Arthur Jorge, que desde o início eu tive ótima impressão da primeira entrevista dele de apresentação. Tomara que o Vasco Matos também siga esse mesmo caminho. Não vai ser o Arthur Jorge, vai ter suas ideias diferentes, seu trabalho diferente. Quem sabe ele tenta até implementar aqui um esquema com 3 zagueiros, sei lá, a gente não sabe. Estou curioso para ver, né? Mas que seja também um caminho aí de vitórias. Beleza, galera? Deixa seu like. Me estendi hoje pra caramba, 28 minutos, mas é que a gente está precisando ter essa conversa, né? E sem esquecer que amanhã temos uma primeira decisão, beleza? Deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal. Tamo junto. É tempo de Botafogo.